Beleza, galera? Vamos para mais uma aqui. Questão número 8. Ele conta toda uma história aqui, que o Felipe, ele estava andando pelo pátio, aí ele encontrou uma lista de exercícios do responsável do Bruno, aí o Felipe deu uma de professor e corrigiu a lista. Tudo para fazer você fazer 4 questões em uma. É isso. Você fazer 4 questões em uma só para ver o que aconteceu. Então, basicamente, você tem que analisar se a resposta para a pergunta é válida, tá? E aí a gente vai analisar uma por uma e verificar. No fim das contas, cada resposta certa vale 2,5, que são 4. E aí a gente vê quanto que o Felipe tirou. Basicamente é isso, tá bom? Então, porque ele conta toda a história e tal, era mais fácil ele só... Enfim, mas vamos seguir. Então, a primeira, ele fala que é verdade que tananã igual a tananã para todo z complexo? Justifique. Aí vem o grande barato dessa questão para mim. Porque é o seguinte, você está na prova, então você está sem tempo. Por definição, você está sem tempo. Se você está com tempo na prova, tem alguma coisa muito errada. Então, você está sem tempo lá. Aí você olha isso aqui e você já desembesta para resolver e ler. Calma, lê. Ele fala assim: resposta. A resposta do Felipe, que você tem que ver se está certo ou não. Sim, é verdade, pois tomando a parte real igual a 1 e a parte imaginária igual a 0, tem esse z igual a 1 e com isso a igualdade permanece. Vocês perceberam o que ele fez aqui? Eu digo para vocês, apesar de a afirmativa ser verdadeira, a Casanova, ela é verdadeira? É, se quiser eu faço para vocês. Ela é verdadeira. Tá, aquilo que ele fala ali de fato procede. Mas a justificativa do Felipe está errada. Porque um exemplo não prova nada. Você quer provar que para todos os complexos vale aquilo dali. Aí você vai e pega um complexo e fala assim, ó, para esse complexo dá certo. Então tá certo. Isso não existe. Está errado. Tá? Então, assim, o Felipe, eu falo João, que é sempre João. Mas o Felipe ele não ganha 2,5 pontos aqui, ele ganha 0. Tá? Porque ele errou. Ele falou que é verdade, sim, ok, mas ele errou completamente na justificativa dele. Então ele não ganha o ponto, tá bom? Aí vamos para 2. Cite duas descrições geométricas do conjunto B dos números complexos que satisfazem Blau, onde I, obviamente, é unidade imaginária. Aí ele fala que há uma reta que passa por um ponto e tem um coeficiente angular. Ou seja, o nosso objetivo vai ser encontrar essa reta. Tá? Se ele fala de um ponto que ela passa, um coeficiente angular, vamos procurar essa reta, né? E aí, justamente, o que essa equação aqui ela dá para gente? Eu digo para vocês o seguinte, que o módulo de um z menos uma coisa é a distância desse z, desse número genérico complexo, ao ponto, no caso, 2, 0. No ponto em que a parte real é 2 e a parte imaginária é 0. A mesma coisa para o módulo de z menos 3i. É a distância desse nosso z, que eu não sei quem é, genérico, a um ponto em que a parte real é 0 e a parte imaginária vale 3. Ok? Então, esses módulos eles representam, respectivamente, as distâncias do nosso complexo z a esses pontos, que eu vou chamar de A e B. O ponto 2, 0 e o ponto 0, 3. Dessa forma, a igualdade dessas distâncias, né, eu forçar a igualdade dessas distâncias, me gera um lugar geométrico que é a mediatriz do segmento. E aí, nesse momento, eu vou ter que mover minha câmera, eu vou botar ela aqui em cima, porque eu adicionei uma figura e eu tive que botar ela aqui. Espero que vocês não se importem, não se incomodem. E deixem aí nos comentários se vocês preferem a câmera aqui em cima ou se vocês preferem a câmera aqui embaixo, como eu sempre faço. Então é o seguinte, essa figura aqui representa bem o que a gente quer. O ponto A e o ponto B estão aqui. Essa reta preta, ela representa a reta suporte do segmento AB, justamente o segmento que liga os dois pontos.
E essa reta vermelha, que é quem a gente quer, é a mediatriz desse segmento AB. Porque, por definição, o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos fixos é uma reta, a mediatriz do segmento que liga os dois pontos. Ok? Por isso que você tem que estar com essas coisas de lugar geométrico bem fixo na cabeça, porque isso acontece, isso aparece assim, e você tem que reconhecer. Ele não vai te falar, você tem que reconhecer. Então, dado que você reconheceu que você está procurando a mediatriz do segmento, o problema se torna um problema de geometria analítica. Você está procurando a mediatriz de um segmento dado. Ok? Vocês vão ver que as questões em si, elas começam em complexo, mas elas terminam em outro lugar. Tá? Então, assim, dado que você percebeu que você está procurando a mediatriz, o que você faz? Primeiro passo, achar a reta suporte do segmento AB. Então, o coeficiente angular eu chamei de AB, mas vocês entendem que é a reta suporte do AB. Tá? Vale menos 3 meios. Casanova, como é que você sabe disso? É só você ver, né, do B para o A, quanto que aumentou, no caso diminuiu em Y, e quanto que aumentou ou diminuiu em X. De B para A, diminuiu 3 no Y e somou 2 no X. Então, o seu ΔY sobre ΔX vai ser menos 3 meios. Esse é o seu coeficiente angular dessa reta. E como a mediatriz ela é perpendicular a esse segmento, a gente tem aquela regra do produto dos coeficientes angulares, né? Quando você tem duas retas que são perpendiculares uma à outra, o produto dos coeficientes angulares dessas duas retas tem que dar menos 1. Se eu sei que o coeficiente de uma delas é menos 3 meios, para que o produto dê menos 1, o coeficiente da outra tem que ser 2 terços. E aí você vê que já começa a bater com o que o Bruno falou. Tá? Que o coeficiente angular da reta é 2 terços de fato, tá bom? Então nos resta montar a equação dessa reta e ver se ela passa por esse ponto aqui. Dado que a gente já tem o coeficiente, o que a gente precisa é achar um ponto que a gente sabe que pertence à reta. E um ponto que a gente sabe que pertence à reta é o ponto médio de AB. Então, o ponto médio de AB é só realmente somar os dois pontos e dividir por 2. A gente obtém que é 1,3 meios. Tá? Esse ponto é o ponto médio desse segmento. E por ele ser o ponto médio, ele está na mediatriz, porque a distância dele ao B é igual à distância dele ao A. Então, ele está nesta reta. Então, esse ponto e esse coeficiente angular vão me dar uma equação de reta. No caso, a gente vai usar aquela fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Tá? Então, o meu y é genérico, o meu y0 é justamente o y desse meu ponto, que é 3 meios. O meu m eu achei aqui em cima, 2 terços. O meu x genérico e o meu x0, o meu x inicial, é o x do ponto, 1. Tá? Então, isso daqui é uma reta, é a reta que a gente está procurando, a reta mediatriz. E para a gente saber se esse ponto passa por essa reta, ou melhor, se essa reta passa por esse ponto, é só a gente jogar as coordenadas desse ponto aqui. E de fato, se você fizer isso, e aí, pô, é só conta, tá? É uma continha rápida até, você chega que sim, esse ponto pertence à reta R. Então tudo que o Bruno falou na 2 faz sentido. É uma reta que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. Tá? Então na 2 ele acertou. A 2 ele acertou. Tá? Agora para 3 para 4. Para a afirmação 3 para a afirmação 4. Deixa eu voltar com a minha câmera aqui, que eu me incomodo bastante. Então, deixa eu diminuir um pouquinho. Felipe, agora a gente tem que ver se o Felipe vai saber fazer essa 3 aqui. Seja Z um número complexo e a parte real de Z, seja o RE de Z. Qual é o conjunto dos pontos tais que a parte real de Z ao quadrado é menor do que zero?
Bom, a parte real de z ao quadrado, como que a gente vai encontrar isso? Aí, óbvio, ele fala aqui qual que é o conjunto dos elementos que faz isso. Tá. Basicamente, a gente vai definir quem é z, vai escrever um z genérico e vai achar o z ao quadrado correspondente. Então, tipo assim, sendo z um ρ cis de θ, a gente pode escrever que o z ao quadrado é ρ ao quadrado cis de 2θ. Ok? Por causa, né, daquela regra, quando você eleva um número ρ cis de θ, o ρ eleva ao quadrado e o θ você multiplica pelo cara que você está elevando, no caso por 2. Então, z ao quadrado é ρ ao quadrado cis de 2θ. A gente quer a parte real desse cara. Então, a parte real desse cara é o ρ ao quadrado vezes o cosseno de 2π, né? Porque é cosseno, o cis é cosseno mais i vezes seno. Então, a parte real é a parte do cosseno. Quando a gente faz ρ ao quadrado vezes o cosseno, o que a gente percebe? O ρ ao quadrado, ele obviamente, como o ρ ele é real, ρ ao quadrado nunca vai ser menor do que zero. E o que eu quero é justamente que essa parte real seja menor do que zero. Então, para que a parte real do z ao quadrado seja menor do que zero, o cosseno de 2θ é menor do que zero. E aí, cara, como eu falei, deixa de ser uma questão de complexos, vira uma questão de trigonometria. Você analisar essa equação aí. Então é meio foda, porque você tem que saber complexo, você tem que saber geometria analítica, você tem que saber trigonometria, fazer uma questão. Foda. Mas tudo isso ligado de alguma forma a números complexos. Então, para resolver cosseno de 2θ menor que zero, a gente escreve os caras que têm cosseno zero são o π sobre 2 e o 3π sobre 2, né? O 90 e o 270, basicamente. Então, o 2θ está entre o 90 mais 2kπ e 3π sobre 2, o 270, mais 2kπ. Tá? É importante esse 2kπ, vocês vão ver por quê. E quando você divide por 2 aqui, né, você chega que o θ está entre π sobre 4 mais kπ e 3π sobre 4 mais kπ. Por isso que ele gera esses dois intervalos aqui que ele escreve. Ó. Basicamente, ou o argumento de z está entre π sobre 4 e 3π sobre 4, né? É só você fazer k igual a zero, ou ele está entre 5π sobre 4 e 7π sobre 4. É só você fazer k igual a 1. Quando você fizer k2, você vai voltar para o primeiro. Quando você fizer k3, você vai voltar para o segundo e assim vai. Claro, ele não escreve 5π sobre 4, 7π sobre 4. Ele escreve menos 3π sobre 4 e menos π sobre 4. Eu só escrevi assim porque eu achei mais fácil de enxergar. Mas eu acredito na capacidade de vocês de perceber que 5π sobre 4 equivale a menos 3π sobre 4, né, congruente, e que 7π sobre 4 é congruente a menos π sobre 4. Então, o que o Bruno falou está certo, ok? Então, agora, ele já acertou duas questões, a 2 e a 3. Então, a gente só falta analisar a 4. E na 4, ele fala que z é um número complexo e aí ele pede os valores de z tais que essa equação vale. E elevado a 2z menos 1 é igual a 1. E aí o Bruno dá uma resposta. Então, o que a gente tem que analisar aqui? A gente vai usar aquela fórmula de Euler, né? Tipo, a gente tem que se o z for a mais bi, o nosso e elevado a 2z menos 1 vai ficar igual a e elevado a 2a mais 2bi menos 1. Okay? Só substituir o z por a mais bi. E aí eu vou separar isso em duas potências de e. A primeira é uma potência real, e elevado a 2a menos 1, é um número real, normal. E essa outra potência é e elevado a 2bi. Isso daqui a gente pode escrever como um número complexo. É um número complexo, né? A gente pode escrever na forma cis. E aí a gente tem que igualar isso daqui a 1. Sendo que 1 é o grande cis de zero, né? É o cosseno mais i seno de um θ onde θ é zero. Né? Porque é justamente o 1, que é o cara ali na ponta do início do círculo trigonométrico.
tá? Então, a gente escreve o 1 como cis de 0, para facilitar a nossa vida. E E elevado a 2bi, por definição, E elevado a iθ é igual a cis de θ. Tá? Então, fica esse cara aqui real vezes um cis igual a outro cis. Ora, aqui na frente do cis de 0 tem um módulo dele que é 1. Então, eu vou igualar a parte do módulo e a parte do cis a parte do cis. Ou seja, eu vou ter que E elevado a 2a menos 1 tem que valer 1, e que o 2b que está aqui dentro, ele tem que ser 0 mais 2κ. Tem que ser congruente a 0. Isso me dá que o 2a menos 1 é igual a 0, né? Porque aqui o 1 você enxerga ele como E elevado a 0. Ok? E dividindo a segunda equação por 2, você chega que b é igual a κ. E aí, basicamente, acabou. Você chega que o z é 1 meio mais κ vezes i, que é exatamente o que o Bruno falou. Que z é igual a 1 sobre 2 mais κi, claro, para k pertencente aos inteiros. Ok? Então, de fato, ele acertou 3 questões, ele só errou a questão 1, então, resposta é a letra B. Okay? Quem julgou o cara falou, pô, a questão 1, mó fácil, assim, ele botou, claramente errou, ele vai errar várias depois. Não, ele só errou a primeira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí. Questão bem longa, tô vendo aqui que vai dar uns 17 minutos de vídeo, mas faz parte, tá? Espero que vocês tenham entendido e bora pra próxima aí.